Usando os dados computadorizados da tomografia, ela reconstrói seu rosto músculo por músculo. Caroline é um membro da unidade mundialmente conhecida Arte na Medicina, da Universidade de Manchester. Quando Caroline terminar, ela poderá me dizer o quanto é exato um retrato da nossa múmia. Lá vamos nós. Ótimo. Eu quero ver. Ele não é exatamente como está no retrato? Existem algumas diferenças, sim. Bom, nós vemos no olho. Quais são as diferenças? Ele parece mais um tipo negro do que no retrato. Eu acho que a maior diferença está na largura do nariz. Você pode ver que ele tem um nariz bastante largo, que dá para constatar também pelo crânio. O nariz vai de um lado ao outro da abertura. Que outras características são diferentes? O que faz ele parecer diferente? A linha do maxilar é diferente, como você pode ver na reconstrução. Tem uma base mais chata no queixo. Dá para ver isso aqui pela mandíbula. Olha aqui, no retrato o queixo é muito mais pontudo, arredondado. As proporções gerais estão certas para o homem? Sim, as proporções verticais, como por exemplo o comprimento do nariz, a posição da boca e dos olhos, são bastante semelhantes com as do retrato. Então, é ele um pouco estilizado? Eu acho que sim. Ele parece mais africano do que um tipo, digamos, greco-romano. Com certeza. Características de um negro neste crânio. Ele é bastante prognato, sua boca fica mais à frente. Ela se projeta além do nariz. Isso não é uma característica europeia, não é uma característica que você associaria com gregos e romanos. Com certeza ele tem mais características negras no crânio. Isso é mais visto nos egípcios antigos. Como um cirurgião plástico moderno, nosso pintor do retrato antigo deu a este cliente um novo aspecto. Só que seu trabalho durou 2000 anos. Os artistas que pintavam retratos de múmia eram apenas uma pequena parte da indústria das múmias do Antigo Egito. Mas era sempre a mesma coisa em todas as culturas. Eles só queriam o melhor para suas múmias. O Egito tinha ouro, então seus reis eram enterrados com máscaras de ouro dentro dos esquifes. A maioria das pessoas tinha caixões de madeira. Se você tivesse bastante dinheiro, poderia colocar seu esquife dentro de um ainda maior, um esquife de pedra, um sarcófago. É a palavra grega para comedor de carne, como em esôfago. Quando os gregos foram para o Egito e abriram alguns sarcófagos, acharam múmias pessimamente conservadas que eram apenas esqueletos. Por isso chamaram os esquifes de pedra de comedores de carne. Enquanto os egípcios protegiam suas múmias com ouro, madeira e pedra, uma cultura da América do Sul optou por um modo totalmente diferente de mandar suas múmias para o outro mundo. Paracas, na costa sul do Peru, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Há 2000 anos, as pessoas que viviam aqui descobriram uma solução impressionante para o que as múmias deveriam usar no outro mundo. Em 1925, o Dr. Júlio Tello descobriu um antigo cemitério em Paracas. Longos corredores conduziam até as tumbas no subsolo, e lá ele encontrou trouxas imensas. Seria uma antiga lavanderia? Não. À medida em que foi desfazendo as trouxas, ele descobriu camada após camada dos tecidos mais impressionantes já produzidos no mundo. Então, no meio da trouxa, havia a melhor coisa de todas: uma múmia. Como os egípcios, o povo de Paracas acreditava que suas múmias tinham que ser protegidas por algo especial. Sem madeira para os esquifes, eles usaram o que eles tinham: sua incrível tecelagem. Parece que todas as civilizações querem algo especial para suas múmias. O que vai ser depende dos recursos naturais. Mas se você acha que estes tecidos são incríveis, espere só para ver o traje de múmia que os chineses criaram para suas múmias. Durante milhares de anos, os chineses prezaram o jade. Jade verde, jade branco, jade para a condição social. O jade era o Rolex da antiga China. Todos o queriam, mas apenas os imperadores e suas famílias tinham permissão para usar trajes de jade, próprios para preservar magicamente seus corpos para a eternidade. Embaixo da terra, o príncipe Liu Shen
foi enterrado num traje de jade feito com 2007 retângulos de jade. Ele tinha um traje completo: elmo, túnica, calça, luvas e botas. Havia até uma parte extra para a pança do príncipe. Além do traje de jade, havia 9 tampões de jade para impedir a saída dos fluidos corpóreos. 2 eram para o nariz, 2 para os olhos, 2 para os ouvidos. Vou deixar o resto com a sua imaginação. Hoje, este é o traje de jade mais admirável do mundo, mas não por muito tempo. Há alguns anos, numa parte remota da China, a tumba de um rei foi descoberta, onde havia um traje de jade como ninguém ainda havia visto. A tumba foi murada para ser acessível aos visitantes, mas ainda podemos ter uma ideia do tamanho dela. Isto era o equivalente chinês à tumba do faraó. Deve ter levado muitas horas de trabalho para fazer esta tumba. Mas de todos os tesouros, o mais precioso estava dentro do esquife do rei. Seu traje de jade. Pense um pouco. Deve ter levado mais horas de trabalho para fazer este traje de jade do que para fazer esta tumba inteira. Ladrões de túmulos saquearam a tumba e retiraram o arame de ouro que mantinha preso o traje de jade, espalhando as peças por toda a parte. Um traje feito com mais de 4.000 peças do mais raro e mais precioso de todos os jades, o jade branco. Este é o traje que o Ocidente ainda não conhece, e eu vou lhes dar uma amostra do trabalho em andamento. Cada placa tinha que ser cuidadosamente cortada e moldada. Elas são tão finas que a luz passa através delas. Os restauradores vão levar anos para juntar todas as peças. Quando terminarem, o mais requintado traje de jade do mundo estará completo de novo após 2.000 anos. Às vezes, as múmias perdem a batalha contra o tempo. Às vezes, elas perdem para os violadores de túmulo. O pior de tudo é quando perdem para os arqueólogos. E foi exatamente o que aconteceu com a múmia de Tutankhamon. A descoberta do tesouro de Tutankhamon é um dos maiores achados arqueológicos do último século. Durante 3.000 anos, a tumba de Tutankhamon permaneceu impenetrável, até 1922, quando Howard Carter a descobriu no Vale dos Reis. Todos sabem sobre o tesouro que havia na tumba, mas dificilmente alguém sabe sobre a história não contada da múmia de Tutankhamon e o que foi feito com ela. Em meio a toda a animação com os tesouros da tumba, a múmia de Tutankhamon foi praticamente destruída por seus escavadores. Depois que Carter retirou os envoltórios e as joias, ele descobriu que a múmia estava grudada ao fundo do esquife por causa dos óleos que os sacerdotes derramaram sobre a múmia na época do funeral. O problema era como retirar a múmia de lá. Finalmente, o Dr. Derry, o anatomista chamado para examinar a múmia, cerrou Tutankhamon ao meio. A cabeça, os braços, as pernas, os pés foram todos desarticulados e o rei foi retirado aos pedaços do seu esquife. No relato publicado de Derry, ele nunca menciona ter cerrado Tutankhamon ao meio. Isto só aparece em seu diário não publicado. Então, ele remontou a múmia sobre uma bandeja de areia para que ficasse com boa aparência e nunca mencionou uma palavra sobre isso. Pense um pouco. Se o trono de ouro de Tutankhamon ou qualquer outro tesouro estivesse grudado com óleo, você acha que os escavadores teriam cerrado isso ao meio? Nem pensar. Teriam usado solventes para dissolver o óleo e o trono teria sido removido sem dano nenhum. Mas isto era apenas uma múmia, não um tesouro. Sabe, isto foi nos anos 20 e os arqueólogos não sabiam quanta informação podiam obter com uma múmia. Era uma época antes do DNA e da tomografia computadorizada.
Mas essa atitude negligente com relação às múmias continua ainda hoje, e há diversas múmias por aí que ainda correm perigo. O Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia do Peru possui uma das maiores coleções de múmias do mundo. Centenas de trouxas de múmias paracas, está lembrado? O povo que produzia aqueles tecidos lindos, que estão esperando fundos para conservá-las e catalogá-las. 10 mil crânios esperam para serem estudados.